Também chegando até aqui, nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convidamos os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, aliás, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 19. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 19. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Amém? Grandioso e eterno Deus, queremos mais uma vez te louvar e bendizer o teu nome e rogar-te, ó Pai, agradecido por mais esta palavra, por mais esta porção, ó Senhor da glória, que o Senhor dispensa aos nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, que por meio do teu Espírito Santo e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, continua falando conosco, ó meu Senhor. Que os nossos corações estejam verdadeiramente quebrantados, ouvidos abertos, meu Senhor, e atentos, sensíveis para ouvir a tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glorificando ao Senhor, louvado seja Deus, por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas, por esta maravilhosa oportunidade que Ele dá a mim e a você, de estarmos em seus átrios, a oportunidade de abrirmos as nossas bocas e glorificarmos a Ele, de usarmos o nosso fôlego de vida que Ele nos deu para louvar a Ele. Louvado seja Deus. Estou feliz por estar na casa do Senhor mais uma vez nessa noite, tendo em vista que tantos têm vontade de estar aqui e não podem, estão impossibilitados de alguma forma, e Deus conhece. Mas Deus também conhece aquele que está em algum lugar e não pôde chegar, não pode, mas também conhece aquele que chegou e tem vontade de ir embora. Que Deus tenha misericórdia de ti. Aproveite, porque não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. O salmista Davi, ele disse: mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 em outra parte. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, queridos irmãos, nós queremos compartilhar uma palavra do céu para a igreja, assim como o Espírito Santo colocou em meu coração. Seremos breve, muito breve, tendo em vista que ainda tem muito para acontecer, ainda vamos sentar à mesa com o Senhor, mas traremos dentro desse texto, em poucos minutos, uma reflexão, uma verdadeira reflexão, relacionado ao culto de ceia. Talvez você possa estar pensando mais uma palavra no livro de Lamentações, como se encaixar no culto de ceia, tendo em vista que o culto de ceia é um culto de renovo, de aliança, e ao mesmo tempo um culto em que colocamos em nossas mentes, em nosso coração, a verdadeira reflexão daquilo que Jesus fez por nós, como também daquilo que aguardamos.
O texto que se encontra no livro de Lamentações, mesmo estando no Antigo Testamento, se aplica de forma muito precisa à nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, quando Paulo está falando de todo o contexto de juízo sobre o povo de Israel que eles passaram, ele vai dizer que tudo foi e aconteceu para advertência nossa, para exortação nossa. Tudo foi como figura e foram escritas para exortação nossa, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, de certa forma, tudo o que ocorreu no Antigo Testamento se aplica e, de certa forma, nos exorta a andarmos de maneira justa, sóbria e piamente diante do nosso Senhor, para que nos encontremos com Ele naquele grande dia. Mesmo assim, o texto de Lamentações, capítulo 3, sabemos que Jeremias, nesse contexto em que escreveu esse livro, o profeta, ele lamenta por Jerusalém, pois ele, como profeta do Senhor, a ele é revelado todo o castigo, tudo aquilo que viria sobre o povo de Deus, embora este não desse tanto ouvido, mas tudo que Jeremias pregou, embora muitos não ouviram, a ponto de o mesmo querer desistir da chamada, a ponto de o mesmo se declarar para o Senhor e dizer que estava sendo feito como escárnio, era motivo de zombaria, pois pregava e ninguém ouvia. Mesmo assim, quando ele pensa em desistir, ele relata em seu livro, capítulo 20, se não me falha a memória, que quando ele pensa em desistir, fala para o Senhor que não falaria mais no seu nome, uma chama reacende em seu coração. Uma chama queima no seu interior, a ponto de ele dizer que, ainda que não quisesse falar, começou a queimar de certa forma e não tinha como mais ele parar, porque ele já não dependia mais do seu querer nem da sua vontade. Mesmo assim, Jeremias, ele vê tudo aquilo que profetizara acontecer sobre o povo de Deus. Porém, como ser humano, ele lamenta. Tanto que o livro leva o nome de Lamentações. Ele lamenta, ele sofre, ele chora por Jerusalém. E esse capítulo 3, ele faz uma oração, ele tem uma conversa com Deus, como um ser humano, mas no entanto, como se fossem as palavras de Jerusalém perante ao seu Senhor. E ele inicia o capítulo dizendo que eu sou homem, ou sou alguém que viu a aflição pela vara do Senhor do seu povo, e Deus me fez andar em trevas e não em luz. Jeremias, ele começa a descrever todo o opróbrio, todo o sofrimento, todo o processo de juízo de Deus sobre as nações e sobre o seu próprio povo. Jeremias começa a se lamentar ao ponto de dizer que o quadro de Jerusalém, do povo de Deus, era como alguém que orava e Deus não ouvia. Era como alguém que Deus escondia o seu rosto para que não ouvisse nem respondesse. Jeremias lamenta e diz que ele está sendo como um alvo de Deus. Era como se Deus armasse o seu arco e ele estando como um alvo da flecha de sua aljava. Deus havia de certa forma quebrado o povo. Porém, misericordioso ainda é o Senhor. E a sua palavra diz que a sua misericórdia dura para todo o sempre. Aleluia. E Jeremias, mesmo sofrendo, sentindo as amarguras, angústias e tristezas e as aflições da vida, juntamente com o povo, porque mesmo sendo profeta e sabendo de todo o julgamento de Deus, Jeremias, como justo, servo do Senhor, não estava livre das aflições, não estava livre do padecer. E ele chega ao momento de dizer no versículo 18: minhas forças foram embora, como também pereceu a minha esperança no Senhor. Ele diz: lembra-te da minha aflição, do meu pranto. Jeremias, ele clama como se fosse a nação do povo de Deus, dizendo: lembra-te, Senhor, já estou sem forças, já não aguento mais sofrer, já não aguento viver o que estou vivendo.
contemplar o que estou contemplando. Lembra-te de todas as lutas, todas as aflições, do abismo, do fel, das angústias, das dores. E quando ele pensa isso, a sua alma se abate, ele se contrai. Seu coração chega a estar contrito. Mas algo acende mais uma vez dentro de Jeremias. Quando ele diz que a sua alma se abate dentro dele, ele diz o seguinte: mas de uma coisa eu vou me recordar. E é justamente dessa recordação que a minha esperança se aviva, de que a chama se acende. É através dessa lembrança, é através dessa minha recordação que eu consigo me reavivar novamente. E por isso, quando eu lembro, me recordo, eu tenho esperança. Aleluia. E qual é a esperança em meio ao caos? Qual é a esperança em meio à trajetória de vida afadigada? Qual é a esperança em meio a uma caminhada, aleluia, pesada? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias está dizendo: ainda que estejamos vivendo um tempo tão difícil, há um Deus misericordioso nos céus, que guarda os céus, que liga os seus, que livra os seus, que poupa os seus. Aleluia. Ele é a minha esperança. Louvado seja o nome de Jesus. A esperança nos faz entender e nos enche de uma grande expectativa daquilo que se espera, daquilo que se aguarda, voltado a algo bom. Você consegue observar que Jeremias, ele está angustiado, ele está abatido, ele está sofrendo com o cenário atual, tendo a ideia de que parece que tudo vai piorar e não tem mais o que fazer. O cenário atual nos aponta para isso. A palavra de Deus se aplica de maneira muito categórica ao tempo presente, porque a igreja caminha por esta terra e nada de bom acontece ao nosso redor, mas ainda vivemos em felicidade, em alegria, porque em nós carregamos uma esperança, aleluia, que o mundo não conhece. A Bíblia diz que o mundo, a criação, geme com dores de parto. Daqui a pouco chegamos nessa parte. Mas o cenário atual faz a gente se entristecer, se angustiar, porque o que vem para o ímpio, vem para o justo. Determinadas situações em que vivenciamos nos dias de hoje, nós como servos do Senhor também sofremos, também padecemos, também choramos, nos angustiamos, nos entristecemos. Há tanta coisa ruim, difícil lá fora, que hoje os servos do Senhor também estão sendo acometidos. Já não conseguimos mais suportar tantas coisas, nem tampouco conviver com tantas situações. E o mal do século, infelizmente, tem atingido muitos servos do Senhor. E vivemos um tempo em que a mente de muitos tem padecido. O estresse, a ansiedade e a depressão tem atacado muitos, mesmo aqueles que estão na presença do Senhor. Jeremias está no processo, e tudo isso nós sabemos que são problemas, doenças emocionais, enfermidades emocionais. Tudo tem comprimido e uma certa pressão para se viver nessa terra. Jeremias está angustiado. Jeremias não sabe mais o que fazer nem pensar. Porém ele diz e fala com a sua alma. Uma coisa, dependendo da tradução bíblica, está escrito: uma coisa eu me recordo,
e trarei à minha memória apenas aquilo ou aquele que me dá esperança. Aleluia. Aquele, aleluia, que tem um controle da história, aquele que é verdadeiro é a minha esperança. Aleluia. O que me faz me alegrar e viver de forma, aleluia, esperançosa. As misericórdias do meu Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Elas não têm fim, novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor para conosco. Aí ele diz: o Senhor é a minha porção, Ele é tudo que eu tenho. Aleluia. Diz a minha alma: por isso em meio ao caos eu espero nele, eu confio nele, eu descanso nele. Aleluia. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tu entende que mesmo em meio ao caos, aleluia, o Senhor Jesus colocou em meio do teu coração, no meio da igreja, uma esperança que nos mantém vivos e fortes. Aleluia. O próprio Jeremias capítulo 17, verso 7, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele entende, e tudo que ele fazia era alegrar os cristãos com essa esperança. Se tinha uma coisa que Paulo, pelo Espírito Santo, exortava a igreja, pastor, sabendo da grande dificuldade que o povo de Deus enfrentaria nessa terra, das grandes perseguições, aflições, tribulações, se tinha algo que Paulo encorajava pelo Espírito os cristãos, era manter aceso neles a verdadeira esperança em Cristo. A verdadeira esperança que só eu e você carrega no coração. Aleluia. Paulo escreve o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18, ele diz: eu estou certo de que as aflições desse tempo presente não se compara à glória que há de nos ser revelada. Oh, glória a Jesus. Porque a ardente expectação, ou seja, a expectativa da criatura, é o aparecimento da glória dos filhos de Deus. Porque a criatura foi entregue à vaidade, se sujeitou à vaidade, não por sua vontade, mas por aquilo que a sujeitou. Aí ele vai dizer: pois toda a criação geme com dores de parto até agora. Aí ele diz: não somente elas, mas nós que temos o Espírito, a primícia do Espírito, também gememos, só que diferente. Gememos esperando a adoção, aleluia, e a redenção da nossa alma, aleluia. Louvado seja Deus. Ora, ele diz: porque em esperança somos salvos, oh glória. E a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Aleluia. Mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Aí ele diz: fraquejamos, nos angustiamos, nos atribulamos, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nem sabemos como pedir, mas ele geme, oh glória, com um gemido inexprimível, aleluia. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu está entendendo que tu é diferente do mundo? Aleluia. O mundo desmorona, se acaba, não tem para onde ir, mas nós temos a esperança. Aleluia. Oh glória a Jesus. Louvado seja Deus. Esse povo, segundo a palavra de Deus, é um povo sábio, que mantém a sua fé e a esperança viva no seu Senhor. Romanos capítulo 5. Eu amo porque a gente não precisa de muita coisa, só a palavra é o suficiente para que o Espírito Santo pregue uma verdadeira mensagem ao nosso coração. Romanos capítulo 5, Paulo diz mais uma vez:
Nós, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí versículo 2 ele diz o seguinte: e que também temos e entramos pela fé nesta ou a esta graça, louvado seja Deus, e permanecemos firmes na esperança da glória de Deus, e também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Oh glória! E a esperança não traz confusão, aleluia, não deixa o seu povo embaraçado. A esperança que é Cristo, aleluia, abre a nossa mente e o nosso coração, fazendo entender que estamos aqui, mas não somos daqui, e sabemos para onde vamos. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado por nós pelo Espírito que nos foi dado. Pois Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Oh glória a Deus! Ele é a nossa esperança. Aí Paulo ainda escreve, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8 em diante, ele vai dizer: pois em tudo, irmãos de Coríntios, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não abatidos, perseguidos, mas não destruídos, porque trazemos em nós o padecer, o sofrer, as marcas de Cristo. Aí no verso 16 ainda do capítulo 4 de 2 Coríntios ele diz: pois eu sei que essa leve e momentânea tribulação, oh glória, produz em nós um peso muito excelente de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Um peso muito excelente de glória, aleluia. Quando ele escreve a Tito, olha aqui como o Espírito Santo fala ao nosso coração, para que nós acendamos nessa noite mais uma vez essa esperança e caminhemos com ela, aleluia, porque a chama da esperança não pode apagar do coração de um crente, nem tampouco de uma igreja. Deus nos levantou para permanecer aqui, aleluia. A noiva de Cristo subirá, aleluia, e gozará das bodas do Cordeiro num céu de glória, aleluia. E quando ela descer novamente, já haverá novos céus e nova terra. Estaremos para sempre com o Senhor. Você não faz parte desse mundo. Jesus disse, orando por mim e por você: eles estão no mundo, Pai, mas não são do mundo, aleluia. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Oh glória. Tu entende que tu és diferente? É diferente, aleluia. Nós somos diferentes, aleluia. Nós somos diferentes. Um povo que em meio ao caos carrega dentro de si uma esperança, aleluia. Tem muita gente se ancorando na esperança que o homem traz. E a gente vê aí, passa geração e geração, e como o homem é mentiroso, como as promessas vêm e vão, vai e volta. Mas aquele que é a minha e a tua esperança, ele diz: fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Paulo escreve a sua carta ao jovem Tito, capítulo 2, versículo 11, ele ainda encoraja, para você ver como é lindo e como é prazeroso ter dentro de nós essa esperança. Capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: mas a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando para que vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste século presente, aguardando a tão bem-aventurada esperança, o aparecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, a qual separou para si e comprou
um povo especial, versículo 14, e zeloso de boas obras. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo exorta e escreve: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já padeceram, já morreram, para que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo diz: eles não têm esperança, não se entristeça como eles, porque vocês são diferentes. Não quero que vocês se entristeçam como eles. Fiquem certos o seguinte, que da forma que Cristo ressuscitou, Ele tornará a trazer de volta também aqueles que dormiram em Cristo, de maneira que nós não vamos preceder aqueles que dormem. Mas ele diz: o mesmo Senhor vai descer do céu, aleluia, com alarido, trombeta de Deus, voz de arcanjo, aleluia, e os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados, aleluia. Há esperança para o povo de Deus, aleluia. E não foi ninguém quem prometeu, foi Jesus. Ele disse: eu vou preparar lugar, oh glória, e virei outra vez. Atos capítulo 1, versículo 11, aleluia. Aqueles varões de branco que estão ali, todo mundo olhando fito para os céus quando Jesus ascendeu. Mas ele diz: por que estás olhando? Este varão que viste subir, aleluia, descerá outra vez, como para o céu o vistes, e louvado seja Deus. Há esperança para o povo de Deus. Lucas capítulo 24, se não me falha a memória, a partir do versículo 13. A Bíblia diz que 2 discípulos, após Jesus morrer, havia sido ressuscitado, mas a Bíblia fala de 2 discípulos que estão a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia diz que eles vão de cabisbaixo e conversando. Jesus se apresenta diante deles e eles não sabem que é Jesus. Eles estão conversando, murmurando, entristecidos. Jesus pergunta acerca daquilo que eles falavam. E o que havia acontecido, eles disseram: és tu estrangeiro em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? Jesus: o que foi que aconteceu? Jesus, o varão nazareno, aprovado por Deus, com muitos sinais, prodígios e maravilhas entre o seu povo, morreu, foi crucificado. Contudo, hoje já é o 3º dia, e nada. Embora já ouvimos que algumas mulheres foram ao túmulo, estava vazio, estão contando por aí. Alguns discípulos foram lá também, viram que estava vazio, mas até agora nada. Perdão. A Bíblia diz que naquele momento Jesus dizia: nécios, não ouviste o que diz a Escritura, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar? Eles vão dialogando. Chega um momento em que o dia já está escurecendo, Jesus vai se ausentar, mas eles começaram a gostar do diálogo. E ele diz: fica conosco mais um pouquinho, já é tarde, fica. Jesus ficou e começou a conversar. Chegou o momento de comer, de ceiar, de comer pão com eles. Jesus, quando parte o pão que reparte entre eles, a Bíblia diz que depois em seguida Jesus se ausenta. E ele agora, a conversa já é outra, a conversa já não é mais triste. Está um dizendo para o outro: tu percebesse que quando ele falava conosco, ardia em nosso coração? Quando ele partia o pão foi igual ao mestre, quando ele falava era como o mestre. Aleluia. Os discípulos foram cheios do Espírito de Deus, e a sua esperança começou a acender novamente. Aleluia. Por que tu acha, louvado seja Deus, que Paulo escreve o texto da ceia e diz assim, que Jesus falou: todas as vezes, aleluia, que comeres desse pão e beber desses cálices, tu anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Tu come o pão, tu toma o cálice na esperança, aleluia, de ver o Deus Salvador, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei quais são os teus motivos que tem feito tu caminhar por esta terra. Entende uma coisa: o alvo é o céu, aleluia.
Eu não sei o que tem machucado o teu coração. Entende uma coisa: acende ele nessa noite com a esperança viva do alto. O alvo é o céu, aleluia. É para o céu que eu e você caminha. A esperança é para chegarmos ao céu. Estás se embaraçando com muita coisa nessa terra. Paulo disse: busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto, em que há louvor e virtude, tudo que é bom, amável, de boa fama, em tudo que há bom fruto, nisso pensai, aleluia, nas coisas do alto. Aquele que pagou um alto preço te encheu de esperança. Aleluias. Ao comer do pão e beber do cálice nessa noite, acende em ti a esperança. Carrega em teu coração aquilo que o teu Senhor fez por ti na cruz do Calvário. Te reconcilia com teu irmão, tira a mancha do coração, tira a raiva, a tristeza, a angústia, te enche de esperança nessa noite, aleluia. E caminha por esta terra entendendo que o céu, aleluia, é o lugar que te espera, aleluia. Você tem a oportunidade nessa noite de se alegrar no Espírito, aleluia, e se encher de esperança. Uma coisa eu te digo, meu caro irmão, minha amiga irmã, se você anda com os olhos focados nessa terra, lamento muito em dizer, você está caminhando com o foco errado. Porque aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Tudo isso é temporário, aleluia. A esperança é o que nos move, a fé, aleluia. É interessante que tudo aquilo que traz poder e autoridade ainda é fichinha diante da esperança que Jesus colocou em meu e no teu coração. Porque línguas, profecias, conhecimento, sabedoria, boas obras, é como o tino que cine, vai soar, mas vai acabar. Mas a fé, a esperança e o amor, oh glória, esses três vão permanecer, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E se tem alguém nessa noite em nosso meio que ainda não serve a Cristo, não conhece a Cristo, mas quer nessa noite caminhar cheio de esperança, se encher dessa esperança que é Cristo, fazer de Cristo o teu bem maior, aleluia. Se você decide nessa noite caminhar com Ele, levante a sua mão, nós vamos orar pela tua vida. Se tem alguém nesta noite que ainda não aceitou a Cristo, para que nós possamos conhecer, tem alguém que ainda não conhece a Cristo, você poderia levantar a sua mão para a gente conhecer? Todo mundo é crente já? Se é assim, glória a Deus por isso, louvado seja o nome de Jesus. Mas você caminhe com essa esperança em teu coração, de que o alvo é o céu, aleluia. A caminhada não é fácil, as tribulações vêm, mas Paulo disse, elas não se comparam à glória que há de ser revelada. E tudo aquilo que vem sobre nós, produz em nós um peso muito maior de glória na eternidade. Carrega em ti essa esperança, porque um dia nós vamos entender que valeu a pena sofrer por Jesus, que valeu a pena, aleluia, permanecer firme na presença de Jesus. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós já queremos passar para o pastor, porque ele tem bastante tempo para fazer a ceia e as considerações finais. Amém, meu pastor? Que Deus abençoe em nome de Jesus.